membro da igreja, tinha se tornado membro há pouco tempo, realmente era um admirador da Rússia. Kharkiv é a 30 quilômetros da fronteira com a Rússia. E denunciou à Rússia que a igreja estava apoiando a Ucrânia. É só 30 quilômetros, e pô, o povo vai para lá. Não é que a Rússia mandou um míssil que caiu em cima da igreja com 300 velhinhos reunidos dentro da igreja e não explodiu. Que coisa. O míssil está lá até hoje. O exército veio, retirou a ogiva, os explosivos, e ele pediu para deixar como um testemunho. Ninguém segura a igreja. Graça e paz, amados, aqui é o pastor Josué Gonçalves, estamos começando mais um podcast Amo Família. Nós sempre temos nessa mesa aqui convidados especiais com assuntos interessantes e que agregam muito valor a todos aqueles que nos acompanham. Eu vou te pedir que você, então, já deixa aí o seu like e depois pega esse link e já compartilha com todas as pessoas que você gostaria que esta palavra, essas orientações alcançasse o coração destas pessoas. Eu sempre digo que aquilo que me abençoa não pode parar em mim, tem que alcançar outras pessoas. Então, faz isso porque você vai estar contribuindo para que esta mensagem alcance o coração de muita gente. Eu estou aqui hoje com duas pessoas queridas. Obrigado, viu? Ave, pastor de uma linda igreja, Paz Church. Tudo bem, Ave? Tudo bem, pastor Josué. Que honra estar aqui com você, que a gente ama e admira demais. Que bom. Bem-vindo, viu? Elias Dantas, grande amigo. Rapaz, você falou assim que como é bom estar ao lado do Abe, mas é muito bom estar ao seu lado também. Obrigado por ter vindo, viu? A alegria é minha, Estou aqui ao lado de vocês dois. É verdade. Elias Dantas, ele é o idealizador desse lindo projeto que é a Global Kingdom, né? E que tem alcançado líderes no mundo. Hoje, quantos líderes mais ou menos participam e quantas igrejas? É difícil a gente precisar, mas o pessoal diz que a gente não tem ficha de inscrição, que são mais ou menos 110 mil igrejas. Que lindo, que lindo. Mais ou menos 90 mil pastores de igrejas, sem contar os associados. Isso no mundo todo? No mundo todo, 500 mil de líderes jovens. Que bênção. É muita gente. Isso é impressionante. E é interessante, né? Quando Deus dá uma graça especial para uma pessoa exercer um ministério específico, né? Porque não é só ter visão, inteligência, estratégia, tem que cair na graça também. Porque um pastor de uma relevância tão grande não vai deixar todas as suas atividades e demandas para estar em algum lugar onde quem lidera também não transmite essa graça que atrai, né? É uma bondade divina, inexplicável. Sim. E é extremamente, assim, como diz, humbling, bota você para baixo, porque se não for Deus, não tem nada. Ah, sim, sim. Porque é inexplicável. Não, é a mesma coisa quando as pessoas perguntam: Josué, qual é o segredo lá no SOS Casamento Curado? Outro dia um pastor falou assim: eu lutei 5 anos com um casal. Quando eu vi que não tinha mais jeito, eu falei: vai lá pro Josué, aí quem sabe, né? Aí chega aqui, passa 4 dias, volta transformado e hoje é o líder de casais da igreja. Aí ele fala que é. Falei, cara, é graça. É bondade divina. Sabe, eu vou contar uma experiência para vocês. Eu estava orando aqui tem uma oração da meia-noite a meio-dia e tal, e eu sempre gosto de às 3 horas da manhã lá orar com o pessoal. Tal. Um dia eu estava orando aqui, o Espírito Santo falou algumas coisas comigo, né? Ele falou: Josué, nunca se esqueça de uma coisa. Aqui é 100% a minha graça. E nunca se torne um profissional da religião. Seja sempre sensível à minha voz e dependente da minha graça. Por isso que eu fico muito em paz, muito tranquilo. Como você, é graça e graça e graça e graça. E nós apenas somos a luva e ele é a mão. Você participa de algo que, se você sair, não tem penalidade nenhuma. Uhum. Ninguém paga nada para você. Você tem que pagar para estar lá. E que não temos dinheiro. Nem existe legalmente. Só bondade divina, né? É graça mesmo. É verdade, é verdade. O pastor Elias, isso aí é uma coisa que eu tenho falado com líderes ao redor do mundo, pastores de grande igreja, e todos
ficam muito impactados com essa graça que realmente está sobre a vida dele, que eu nunca vi em, em toda a história que eu conheço do mundo evangélico, que é um líder que foi capaz de, pela graça de Deus, realmente ajuntar para trabalharem junto, para sonharem junto, para amarem junto, para serem colegas, os pastores das maiores igrejas do mundo. Do mundo. E todos amando, admirando e respeitando a liderança dele. Isso é muito, muito lindo. E que não é uma imposição, não é exigência, não é uma cobrança e tal. É algo agradável. A gente flui, ama. Né? Flui, a gente ama estar com Elias. Isso é maravilhoso. Mas vamos falar um pouquinho agora sobre um modelo de igreja que, na verdade, é bíblico, Atos dos Apóstolos. Eu sou apaixonado por igreja em célula, né? A nossa igreja é em célula, do Douglas é em célula, e as igrejas por onde eu passo, que eu tenho a oportunidade de dar uma palavra, quando eu me pergunto, eu falo, olha, eu acho que é o modelo mais eficiente, né? É o modelo mais eficiente. Por que você entende que a igreja em célula ela é muito mais eficiente do que outros modelos de igreja que são bons também, não é? Mas eu acho que a igreja em célula é a mais eficiente. Então, eu creio que realmente volta ao modelo da igreja primitiva. O Espírito Santo, obviamente, organizou que fosse assim, né? Desde o livro de Atos, logo no começo, logo após o nascimento da igreja no dia de Pentecostes, diz a Bíblia que todos estavam juntos, né? Tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração, e fala assim, diariamente estavam juntos, no templo e nas casas, né? E depois a gente vê outros livros do Novo Testamento. Na realidade, são 5 livros do Novo Testamento que falam diretamente sobre as igrejas nas casas e outros que falam indiretamente. Por exemplo, quando fala aqui uma das qualificações lá em Timóteo e Tito, do presbítero ou do pastor, ou bispo, que ele seja hospitaleiro, obviamente está se referindo a que é esperado dele sempre ter uma igreja na casa dele também. E quando em 2 João, segunda epístola de João, fala que não é para receber em casa alguém que vem com uma doutrina diferente, obviamente, pelos que os teólogos dizem, está se referindo a receber em casa no sentido de vem ensinar na sua casa, porque os cristãos tinham igrejas nas casas, né? É algo tão bíblico e funciona, porque é tão orgânico, né? Inclusive, nós temos, o Elias pode confirmar isso, que na pandemia, as igrejas que tiveram menos baixa e que sofreram menos foram as igrejas que trabalham com pequenos grupos, né? Pequenos grupos, porque no pequeno grupo, na célula, você tem o que é uma necessidade imperativa da igreja, que é o cuidado pastoral. É onde a pessoa é cuidada. Numa comunidade muito grande, o muito grande é relativo, mas uma comunidade de seus 150, 200, 500 para cima, é difícil você cuidar bem de todo mundo. E na pandemia, você não tem essas comunidades. A única coisa que tinha para cuidar, o que sobreviveu foi cuidado pastoral. E é provado pelos pequenos grupos. É uma bênção. É uma bênção os pequenos grupos ou células, porque as grandes igrejas hoje fazem os pequenos grupos porque o cristianismo, na sua natureza, é uma religião comunitária de pertencimento. E a comunidade e o pertencimento só acontece nos grupos pequenos. Então, a grande, que é celebração, que é sente a necessidade daquela comunhão que o pequeno grupo oferece com naturalidade, um cuidando do outro. A pandemia foi isso. As igrejas em pequenos grupos sobreviveram muito bem. Até porque, na verdade, eu acho que a pandemia veio para a gente entender melhor a importância da igreja em casa. Por quê? Ninguém podia ir para o templo, não é? Fecharam por um tempo a igreja. Então, as igrejas que já funcionavam através dos pequenos grupos, apenas começou a fazer mais reuniões, né? E fortalecer ainda mais os pequenos grupos. Agora, os pastores que não que trabalham mais com programas e tal, esses tiveram sérios problemas. Inclusive, eu passo com frequência por igrejas que perderam muita gente.
Isso, isso, E aí eu passo por igrejas que trabalham com células que cresceram. isso. Entendeu? Que cresceram. Mas um outro assunto, Weibe, que eu sempre falo, acho que você já me ouviu falar, eu fico admirado como você consegue formar líderes e dentro de uma cultura. Por exemplo, vocês têm uma linguagem que eu gosto, inclusive até uso aqui, com o meu pessoal, quando eu treino a recepção, né? Vocês falam assim, nós estamos aqui para lavar os pés de vocês. Eu acho isso maravilhoso. Acho maravilhoso. E aí a gente percebe que aonde a gente vai, tem traços, não é, de vocês assim muito evidente na liderança. E hoje, para mim, o grande desafio é a formação de líderes. Sim. Como é que você, o que você faz, o que você usa, qual é a metodologia, a estratégia para você identificar os futuros potenciais líderes e formá-los para que eles realmente dê sequência mesmo na ausência do sênior, do pastor sênior, né? Sim, sim, muito, muito boa pergunta. Uma das coisas que a palavra de Deus mostra muito claramente, é claro que uma das qualificações é que o bispo seja irrepreensível. Então, quando a gente vê um cristão que já foi discipulado, cuidado, consolidado, e ele está tendo uma relativa maturidade espiritual, então nós não pensamos duas vezes. Nós já estamos amorosamente encorajando ele para considerar se tornar um líder. E se ele aceitar o desafio, então vai começar um discipulado mais profundo, 1 a 1. É uma jornada. É uma jornada. Nós temos todo um trilho de liderança. Isso. E nesse trilho inclui várias coisas. Inclui alguns cursos intensivos para discipulado, para líder de life group. Inclui também o discipulado 1 a 1 bem específico. E sempre inclui também o nosso Tadel. O Tadel é uma reunião que eu reúno com todos os líderes de Life Group e futuros líderes, e até muitos empresários vão para aprender princípios de liderança. Interessante, porque são muitos princípios de liderança que são ensinados no Tadel. E o Tadel é todo final de semana. Então, nós temos o Tadel antes do culto, e por causa disso, nós temos agora 12 cultos de celebração no final de semana e 7 Tadéis, né? Então 7 Tadéis. Então, mas, por exemplo, semana passada, nós tivemos entre 600 e 700 líderes sendo treinados. Para quem está assistindo, o Tadel é treinamento avançado de líderes. De líderes. Então, nós tivemos entre 600 e 700 líderes sendo treinados lá, E eu investindo meu coração neles. Eu vejo o Tadel, o lugar onde esses futuros líderes de célula e também os atuais líderes, é o local onde eu pego o meu coração de pastor e coloco dentro deles. Porque o papel principal do pastor, pelo que Efésios 4 diz, não é para cuidar de ovelhas. O papel principal dele é de equipar os santos para que os santos saibam cuidar de ovelhas. Então, claro que o pastor é perito em cuidar de ovelhas, mas o papel principal dele é equipar os santos. Então, no Tadel é onde eu estou equipando essas centenas e centenas, vai chegar logo agora a 1000 líderes de pequenos grupos para cuidar bem das pessoas. E é muito legal porque eu faço isso nos todos os 7 Tadéis, mas só ministrando uma vez. Porque eu ministrei só no sábado à tarde, nosso primeiro Tadel, que é 4 horas da tarde. Aí foi gravado, aí passa nos telões de todos os nossos Tadéis. E é muito interessante essa cultura de assistir o treinamento na tela. Porque... E presencial, e o cara tá lá presencialmente, mas o preletor não tá, né? Exatamente, e isso é muito importante porque tem alguns grupos que têm dificuldade, entendeu? Sim. Tem pastor que não faz isso porque ele não se atualizou ainda. Sim. Mas hoje, com a tecnologia, a gente pode facilitar. Por exemplo, você ministra uma vez Isso. e é assistido por tantos outros o mesmo conteúdo e tal. Isso. Você fala uma coisa, Elias, que eu acho muito interessante, que Jesus tinha os olhos na multidão, mas o coração nos 12, pensando em treinamento, é isso? A mente e o coração. A mente e o coração. A mente e o coração. Então a atenção dele para os 12 era diferente da atenção dele para a multidão, né? Jesus, ele
quando você vai no Novo Testamento, nos textos do Evangelho, ele sempre fala às multidões. Uhum. Ele sempre tem compaixão das multidões. A palavra grega nos diz que a compaixão é sentir a dor do outro como se fosse sua. É uma palavra que tem a ver com cólica interior, aquela que leva você a agir de alguma maneira, né? Uhum. É esplacna no grego. E Cristo, ele olhava para as multidões, ele realmente se compadecia delas ao ponto de que ele quebrava todas as normas estabelecidas e tocava no leproso. Uhum. E se aproximava. Mas ele tinha o coração nas multidões. Ele tinha esplacna, misericórdia, graça. Mas o foco dele, diz a Bíblia, vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas e falou aos seus discípulos. Uau. Então, o foco dele era pela sua atitude compassiva, pelo seu ensino, que a gente aprende, 70% a 80% do que a gente aprende no mundo é por imitação. Muito pouco a gente aprende em livros. É pouquíssimo aprendizado formal. A maior parte do aprendizado é por observação, é informal. E Jesus, ele ia caminhando e ensinando, porque o coração dele estava com a multidão, mas ele sabia que ele logo ia embora daqui. Uhum. E que a igreja que ele estava começando, ela precisava de líderes bem treinados na imitação dele. Então, ele tinha a mente dos discípulos. Ele chorava pelas multidões, mas falava aos discípulos. Ah, sim, sim. Entendeu? Ele nunca desprezava ninguém, mas o núcleo central da sua preocupação era, usando a sua compaixão, ensinar os discípulos pela observação e pelas palavras que ele ia dizer, porque os discípulos invariavelmente perguntavam: o que é que o senhor queria dizer com isso? Uhum. Como é que se explica isso? Ele falava aos discípulos, porque eles haveriam de representá-los lá. Inclusive, quando Jesus diz, vinde a mim, esse é um chamado para a salvação. Agora, quando ele diz, vinde após mim, esse é um chamado para o discipulado, para o treinamento, né? Aonde eu pisar, vocês vão pisar também e tal. Muito legal. Então, eu acho que isso é muito importante, porque muitos perguntam para mim, né? Josué, estou começando. Qual é o conselho que você me dá, assim, para quem está começando? Começa como Jesus. Jesus começou escolhendo aqueles que ele treinaria como os futuros herdeiros do seu legado, né? Para dar continuidade àquilo que ele havia começado. Então, às vezes, as pessoas começam sem esta consciência. Jesus já começa pensando lá na frente, pensando lá na frente. Você concorda com isso, Evi? Sim, eu concordo, com certeza, pastor José. Mas, ao mesmo tempo, tem um outro lado da moeda, que é interessante. Porque quando a gente vê que Jesus, quando ele passou a noite toda em oração, para depois escolher os 12, ele já havia começado o ministério dele. E já estava pipocando nos milagres e as multidões. Então, o que eu vejo é o seguinte: muitas vezes o pastor, ou que está querendo começar uma igreja, mas ele não tem muitos frutos, e ele está querendo escolher discípulos, mas ninguém quer ser discipulado por ele, porque não tem fruto. Jesus tinha já uma multidão, seguindo ele, milagres, aí todo mundo queria ser discipulado por ele. Aí ele orou e pôde escolher os 12. Então, eu falo para as pessoas: olha, primeiro mostra seus frutos, bota para quebrar, vamos ver a unção do Espírito Santo, os milagres, e depois você ver. Então, é aquela ideia de vai crescendo da multidão para depois ter os 70, depois vou ter os 12, depois vou ter os meus 3, né, onde eu vou investir cada vez mais na vida deles. Né? Eu vi você fazendo um comentário que eu achei muito interessante, sobre você falando assim que você não é muito assim... você não acha tão relevante assim a gente classificar gerações, geração Z, Y e tal, né? E aí você faz um comentário sobre o pessoal que nasceu depois de 2000. Aí você coloca uma geração que deseja uma experiência. Fala um pouquinho sobre isso. Não é que eu não entenda
essas letras que se põem para a geração. É que você acha que não é tão importante eu quanto... acho que é um exagero. É exagero. Está virando um exagero. Uhum. É geração Z, geração Y, geração... O povo fica... Até os jovens ficam confusos. Qual letra que eu sou? O que é fato isso é sociológico, isso é científico. Uhum. A turma nascida da virada do milênio, pode ser que isso vai mudar para frente. A marca central, isso é científico, é que é uma geração do experimento. Então, na década de 80, meu professor era um vidente, meu pai chamado Paul Hibbert. Era professor do Fuller, depois foi ser professor lá no Trinity. É um dos melhores antropólogos que eu acho que já passou, cristãos, já passou no protestantismo. Menonita ele. E ele disse que o que ele lia na história, no desenvolvimento, é que em 20 anos, foi em 1987, em 20 anos, a igreja, devido à influência da nova era, devido à influência de opção de outras coisas, a igreja ia descobrir que a geração mais nova era a geração do experimento. Que o que eles querem não é só o cognitivo, o que é a verdade, eles querem experimentar a verdade. Uhum. E eles dizem, mas o cristianismo foi sempre assim. É porque a gente foi criando os credos que são tão necessários, os catecismos que são tão abençoadores, doutrinadores da igreja, trouxe uma homogeneização teológica para a igreja. A gente acha lindo o catecismo de Heidelberg. Você começar o catecismo de Heidelberg em 1567, e a primeira pergunta é o que eu preciso saber para viver e morrer em segurança. Olha que pergunta. Resposta. E o povo tinha que repetir isso nos domingos. E era ensinado na classe das crianças que eu pertenço ao meu Salvador na vida e na morte. Então, muito importante afirmar que eu pertenço, mas é extremamente importante sentir que eu pertenço. Tem uma experiência. Então, é que é a coisa, né? Eu sei que o meu Redentor vive e que ao final vai se levar. Eu sei a minha experiência. E as igrejas muito cognitivas, que é só na explicação cognitiva da coisa, no ensino, sem uma experiência real, ela tem menos divisão. Uhum. A verdade é esta. Mas porque o pessoal é mais homogêneo nisso aí. Mas os jovens terminam saindo. Entendeu? Porque a geração do milênio para cá é a geração pode ver as experiências, os relacionamentos como pegaram, a experiência de internet, as conexões, o sem religião, mas agnóstico. Porque até o cara que diz eu não tenho religião, que é o que mais cresce no mundo, não tenho religião, ele não diz crer em Deus, ele tem uma experiência agnóstica com Deus, ele crê numa entidade, ele experimenta alguma coisa. Você fica vendo aí, os jovens tudo, chegou, me arrepiei. É a experiência de todos eles querem ter isso. Eu não acho que tem nada de errado, se o diapasão estiver certo. Se você entender que Deus trabalha na mente da gente, para que a gente tenha a mente de Cristo. Mas Ele trabalha no coração da gente para que a gente tenha o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Uhum. Ótimo. Agora, Ibe, nós estamos falando assim hoje pela manhã sobre a importância de se investir nas crianças, né? Sim. É interessante, eu estava ouvindo falar de uma empresa que ela tem uma preocupação tão grande com o futuro dela, que ela pega as crianças e faz todo um trabalho de imersão intencional para que estas crianças se apaixonem pela marca, se apaixonem pelo produto e amanhã se tornem um gerente, um diretor de alguma franquia delas, entendeu? Assim, e como eles conseguem esse resultado? Não é? Porque as crianças, desde cedo, elas são contagiadas. Eu penso que não é diferente quando a gente faz isso na igreja, né? Desde criança, ensinando a ser apaixonados pela visão, pelo evangelho e tal. Fala um pouquinho sobre o que vocês têm feito na igreja, na Paz Church, sobre isso. Sim, uma das coisas que a gente fica tão feliz, vez após vez,
é não só o grande ministério do Paz Kids, né? Nos cultos, paralelo aos cultos de domingo, toda a programação delas. A gente também fica muito, muito feliz quando muitos pais falam para mim, especialmente as crianças um pouquinho mais, assim, de 9, 10 anos, meu filho insiste em ficar quando você prega porque ele quer ouvir a palavra. Isso me alegra demais, porque eu penso, uau, então estou podendo saber comunicar também, né? Isso me alegra, e toda a glória seja dada a Jesus. Mas outra coisa também que nos alegra muito é o trabalho que você faz com tanta graça, pastor Josué, que trabalhar com a família. Porque quando a gente trabalha com a família e os pais, né? Eu estava falando com um pastor de uma enorme igreja no Brasil, que os filhos dele ainda são pequenos, e ele é pastor de uma das igrejas mais respeitadas. E eu estava falando sobre nossa experiência com culto doméstico. Ele quase não fazia tanto culto doméstico. Ele falou como revolucionou a vida dele, da família, quando ele começou de uma forma bem intencional e bem regular, fazendo culto doméstico. E claro que eu aprendi isso com meu pai, mas pensa só, quais são as duas coisas mais importantes para nós? É Jesus e a família. E no culto doméstico a gente pega as duas coisas mais importantes e colocamos em uma só reunião. Jesus e a família. Então, eu sou apaixonado pelo princípio do culto doméstico, mas um culto doméstico bem aplicado. Né? Então, quando as crianças minhas eram pequenas, a gente fazia culto doméstico, quase todos tinham dança e drama. Né? Então, aquele dia nós estávamos falando sobre o nascimento de Jesus, então um era José, outro era Maria, outro era o jumento, né? Que José sentava em cima, e baleia com Jonas, enfim, era muita festa. E isso fica, inclusive a psicologia diz que a janela de maior absorção da criança é do 0 a 7 anos. Olha só. Então, o que for plantado aí, o que for colocado aí, por isso que provérbio diz, ensina a criança no caminho que se deve andar, é nessa janela aí. Isso. O que for plantado aí vai ficar para o resto da vida, né? E é lindo isso, porque eu saí outro dia para ver meus netos brincando na piscina, e um estava batizando o outro em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É esse discipulado por contemplação, né? Isso é lindo. Por contemplação, né? Agora, Elias, você falou uma coisa muito importante sobre os profissionais. Aqui, ó, no mundo inteiro o cristianismo cresce mais pelo trabalho feito pelos profissionais do que pelos pastores. É isso? No que diz respeito à expansão. A expansão, evangelismo e tal. Em povos mais fechados, sem dúvida. O cristianismo sempre cresceu muito pelo trabalho dos profissionais. Veja, toda a evangelização do século XV, XVI foi de marinheiro, não foi da igreja. Eram militares, eram comerciantes, eram marujos. Quando a Rússia foi expulsa do Afeganistão, naquela época eles invadiram o Afeganistão, a única coisa que restou de cristianismo no Afeganistão, que um dia foi tão cristão no quarto século que descobriram as ruínas do seminário de treinamento lá. Quando a Rússia foi expulsa de lá, não restou mais Cristo, só tinha uma igreja anglicana. Que o pastor faleceu, amigo conhecido meu, veio ser professor no Fuller, o especialista em islamismo, maravilhoso. E era a única igreja. Então, os americanos foram para lá com os soldados. Como é que, do nada, não tinha nada. Quando o Talibã voltou, após a saída dos americanos, só que saíram do país foram mais de 50 mil cristãos. Quem gerou esses 50 mil cristãos lá? Foram os capelães militares, os soldados militares. Exatamente. Entendeu? Isso sem contar com os cristãos que ficaram. Sem contar com os que ficaram. Pensa você, o primeiro país a converter-se no mundo ao cristianismo foi a Armênia. Em 292, o rei se converteu e ordenou o batismo dos seus soldados. Mais de 5 mil soldados foram batizados na marra. E tudo bem, porque é a igreja visível.
O importante é que no dia seguinte, se perguntassem para eles qual era a religião deles, não eram mais pagãos, sou cristão. A igreja foi e doutrinou. Mas quem evangelizou o rei da Armênia? Você acha que nós deveríamos fazer um trabalho mais intencional, falando sobre isso, treinando os jovens? Por quê? O que eu percebo hoje, né? Eu percebo que muitos jovens, até entrar na universidade, cantam na igreja, participam, estão envolvidos. Muitos deles, quando entram na universidade, se perdem. Entendeu? Começam a ouvir os progressistas, começam a ouvir sobre as ideologias e a influência dos amigos e principalmente dos professores, aí se desviam. Frequentemente eu recebo pedido de ajuda de pais que dizem, olha, minha filha entrou na universidade, está pensando completamente diferente, alguns deixam de acreditar em Deus e tal. Que trabalho a gente tem que fazer para que os nossos jovens sejam missionários na universidade? Então, eu acho o seguinte, primeiro nós temos que melhorar o ensino bíblico em nossas igrejas. A igreja está esquecendo da Bíblia. O sermão do domingo do pastor não é ensino bíblico, é o sermão do pastor. Quero saber, abre a Bíblia, teologia sistemática, teologia bíblica. O que a igreja diz sobre o que Deus diz é sistemática. O que a Bíblia diz sobre si mesmo é teologia bíblica. E a vida cristã, nós temos que... O nosso povo tem que ser apologeta, tem que conhecer as Escrituras. Eles têm que ter condições de argumentar, mas nós não estamos, nós damos água com açúcar. E algumas igrejas, meu sogro dizia assim, você nunca substitua nada se você não tiver uma coisa melhor para pôr no lugar. Nós acabamos com a escola dominical, eu sou do movimento celular, a favor do movimento celular, que é pobre em ensino bíblico. É ótimo no aglutinar, no arrecadar, no coletar as pessoas, no atrair pessoas, mas é muito difícil ensinar a Bíblia lá, porque o foco dele é o ganho de outros discípulos. Não é o que a gente chama muitas vezes de sedimentação da novo convertido, é um curso básico, muito básico. O povo tem que amar a palavra. Olha, os teus mandamentos são mais doces do que o mel. Agora, quando a igreja não tem isso, eu me atrevo a dizer que uma coisa que nós deveríamos fazer é sugerir que as grandes igrejas, pelo menos, propusessem um ano pós ensino médio, antes de entrar na faculdade, para desenvolvimento de capacidades missiológicas e apologéticas para os jovens. O Douglas está fazendo uma coisa muito bonita aqui na cidade. Inclusive, eu cedi essa propriedade para ele fazer a escola Jesus Cop, que é uma escola de missão. Só que muitos pais estão fazendo agora? Meu filho vai para a faculdade, mas antes tem que vir ali. Ele tem que passar ali um ano, entendeu? Muitas estão fazendo isso. E ali é manhã, tarde e noite. Estudo sistemático, entendeu? Oração, vida com Deus, da vida cristã. Informação da vida cristã e intensível. Nós temos o que nós chamamos de Global Mission School, que na realidade 5 meses, então é um semestre bem cheio, mas é desse mesmo jeito também. Tá cheio de adolescente lá. Estudando. Então, antes de ir para a faculdade, eles vão lá. E aí, nós falamos sobre teologia mesmo, até várias teologias perigosas, apologética muito profundo, e muito missões e também a visão da igreja local. Isso. Então, uma das coisas muito lindas, não sei se vocês conhecem o pastor Ibis, lá de Brasília, pastor de uma grande igreja lá em Brasília. A filha dele é uma pastora que se especializou na apologética para universitários. Ela se especializou. Então, todo semestre ela vai lá e dá esse curso para os nossos jovens. Os alunos dela, vez após vez, na universidade, além de não perder a fé, muito pelo contrário, eles aprendem com ela como combater as ideologias, mas de uma forma clássica, linda. Então eles ficam em pé, falam, mas professor, é assim, e vão... Logo, todos os alunos estão ao lado do aluno.
E eles sabem combater com apologética as ideologias erradas da universidade. É lindo o que está acontecendo. Então, está sendo o reverso da realidade. Agora o evangelho está entrando nas universidades. E criar um grupo, né, de apoio. A igreja tem que ajudar isso aí, esses ministérios dentro da universidade, criar um grupo de apoio, de suporte. Agora, outra coisa é esse movimento lindo que está acontecendo ao redor do mundo de plantio de igrejas dentro das empresas. Isso dá um alento. Nós temos uma rede aqui, na nossa rede, uma igreja que chama-se Christ Commission Fellowship, que eles têm umas 252 igrejas plantadas lá na Filipina, mais de 50 funcionam dentro da empresa, plantadas pelos gerentes ou os proprietários que se convertem. Então, você dá uma perspectiva para um aluno que está estudando, que quer ser um empreendedor, por exemplo. Bom, você não vai ser só um empreendedor, porque ninguém é chamado para ser médico, ninguém é chamado para ser engenheiro, isso é ferramenta que Deus dá para a gente fazer o que Deus mandou a gente fazer, que é fazer discípulos. Inclusive nas nossas futuras empresas. Tem que criar uma mentalidade. O problema nosso é que os nossos alunos não são bem treinados. Nós só temos uma fase para treinar os nossos alunos bem: infância e adolescência. Se você perder, não é na juventude. Na juventude eles já estão no debate lá e sem base. Então, vamos dar o melhor possível do nosso treinamento bíblico para 12 a 17 anos de idade. O cara tem que cobrir a Bíblia inteira, eles estão ávidos por isso, eles não questionam demais, e dá experiências práticas de defesa da fé. Meu sogro dizia assim: o trabalho da criança é pouco, quem impede é um louco. Lá na Índia, por exemplo, um dos movimentos mais impactantes são os adolescentes de oração, intercessores, 20, 30 mil, que vão para os estádios, lota estádio para orar, para propagar o evangelho. Que lindo, né? Temos que partir para esse negócio. Dá trabalho. Meu primeiro sermão pregado, preguei aos 15 anos, cara. E se não fosse aquele, eu não estava aqui hoje. Entendeu? Isso é lindo. Vocês estão ouvindo o que está acontecendo nos Estados Unidos? Dizem que tem um avivamento pleno, isso até antes da morte do Charlie Kirk. Antes, já estava um grande avivamento entre os adolescentes e jovens nos Estados Unidos, ao ponto que fazem décadas de que assim, tem tido um número recorde de frequência na igreja, de adolescentes e jovens. Aumentou bem. Você está sabendo, né? É lindo esse avivamento. Na Inglaterra, o crescimento de frequência, a frequência na igreja na Inglaterra tinha caído para 4% da população. Agora já está em 8% a 9%, principalmente homens e jovens. É lindo o que Deus está fazendo. Tremendo. Vamos compartilhar algumas experiências, então. Deixa eu pedir para o Eber. Tem uma experiência que você teve que eu achei muito interessante, acho que é uma padaria que você foi, e aí você achou que tinha entristecido a moça, aí você volta, e aí tem um desfecho bonito. Conta pra gente, Eber. Sim, é o seguinte, toda manhã, né, eu e André não tínhamos filhos ainda, a gente ia para oração lá na Missão Paz, que era de madrugada, assim, de 5h30, eu acho. E aí, na volta, a gente parava sempre numa padaria, comprava pão, ia para casa, e eu sendo descendente de americano, gosto daquele café da manhã enorme, e aí eu ficava dentro da cozinha, enquanto a Andréia preparava o café, e eu lendo o livro Grupos Familiares e o Crescimento da Igreja do Show, que eu digo que o Espírito Santo gerou o movimento nosso, dessas milhares de células, lá dentro daquela cozinha, enquanto eu lia aquele livro junto com a minha esposa, e a gente ficava conversando sobre isso. Bem, um dia desse que a gente estava voltando, e eu falei para minha esposa: amor, deixa que eu mesmo vou entrar e comprar esse pão rapidinho, você não precisa nem descer do carro. Eu desci do carro, entrei na padaria, e é como se eu fiquei invisível, porque ninguém me atendia. Outras pessoas entravam, eles atendiam, e eu fiquei muito frustrado, até minha esposa esperando, e eu querendo ir, e eu frustrado, e eu não gritei, não falei palavrão, mas eu fui um pouco áspero, falei:
E aí, ninguém vai me atender não aqui? Alguma coisa assim. Né? Aí uma senhora falou assim, não, desculpa e tal, e atendeu. Tudo bem. Aí eu voltei pro carro e eu acho que minha consciência já estava começando a me perturbar, né? Eu falei para a Andréia, falei, rapaz, a razão que eu demorei tanto é que ninguém me atendia. Então, finalmente, eu falei assim, assim. Eu acho que eu querendo que ela concordasse comigo que não foi errado o que eu fiz, né? Eu acho que não foi errado não, né? Eu queria tanto que ela falasse, é claro que não, se eles fizeram você esperar tanto tempo. Mas ela falou, ela é muito mulher de Deus, né? Ela falou, ô amor, eu não sei como você falou, não sei se foi errado ou não foi. Aí eu falei, olha, eu falei desse jeito, aí eu falei bem assim, tentei reproduzir exatamente. Você acha que foi errado, amor? Aí, mais uma vez, para minha frustração, ela não. Em vez dela dizer, não, claro que não foi errado, ela falou assim, amor, isso é entre você e Deus. Você que sabe se foi errado ou não. Nessa altura do campeonato, a gente já estava longe da padaria, eu dirigindo o carro, já parado na frente do portão da nossa casa. Eu falei, sabe uma coisa, amor? Vamos voltar lá. Porque uma das coisas que o Espírito Santo vinha me ensinando é que se eu quiser andar em amor, toda vez que eu faltar, mesmo com pouco amor, eu preciso voltar, não só pedir perdão de Deus, mas pedir perdão da pessoa. E quanto mais rápido eu peço perdão da pessoa, tanto mais rápido eu vou ser transformado. Então não posso demorar, não podia esperar até a próxima manhã para pedir perdão para ela. Não, vamos voltar agora, falei. Então, né, nós estávamos na frente do portão de casa, voltamos para a padaria, que era longe. Voltamos para a padaria, aí eu desci do carro, né, me ungi com óleo de peroba, que eu estava com muita vergonha, né? Mas entrei na padaria e fui para a mesma senhora lá, depois que eu fiquei sabendo que ela era dona, e era uma padaria linda que tinha começado, aberto lá em Santarém. E eu falei, olha, eu queria lhe pedir perdão, que eu acho que não falei com tanto amor naquela hora. Ela falou, imagina, tá tudo bem e tal. Aí eu saí de lá tão aliviado, mas eu ouvi claramente a voz do Espírito Santo. Ele falou assim para mim, essa senhora que você acabou de falar, ela vai se tornar uma seguidora de Jesus. Mas não é só isso. Essa cidade vai ser tomada por essa revolução de amor. E depois eu fiquei sabendo que ela e o marido entregaram a vida a Jesus, inclusive se tornaram líder de célula na nossa igreja. E realmente foi uma revolução de amor que aconteceu. Que coisa linda, hein? Coisa... Elias Dantas, doutor Elias Dantas. O doutor pode deixar de lado. Conta para nós uma das suas experiências. Você, por exemplo, eu sei que você tem todo um cuidado com os pastores da Ucrânia. Tem alguma experiência da Ucrânia que você podia compartilhar com a gente? Pós-guerra e como é que a igreja, a resiliência daquele pessoal? Há uma igreja lá na Ucrânia que eu admiro muito, que chama Salvation Church. Quando fui chamar o pastor para fazer parte da rede, nós tínhamos acabado de desligar um outro pastor da Ucrânia, que era um pastor nigeriano que tinha ido para lá e que tinha tido pirâmide financeira e enrolado muita gente. Chegou a ter uma igreja de 40 mil pessoas, num país meio racista, que a Ucrânia era, e negro. Uhum. E que, por causa, até o prefeito da cidade frequentava a igreja dele, e foi reduzido a 200 pessoas. Ai, meu Deus. Uma perda terrível. Ai. E eu ali dando aula no Seminário Batista, em Bucha, e comigo estava o Dr. Paul Pearson, o deão do Fuller Seminary. E aí eu perguntei, isso em 2009, eu perguntei para o reitor do Seminário Batista, esse fulano já não está mais na rede. Porque nós fomos lá conversar com ele e comunicamos oficialmente para ele. Há algum outro pastor aqui para que a gente possa convidar? Porque a Ucrânia precisa de um obreiro na rede. Aí ele me deu o nome do bispo Philip Savotka, Igreja da Salvação. Aí marcamos com ele, era mês de março, um frio danado, caindo neve, que é a Ucrânia. Aí, 5 horas da tarde, o Dr. Pearson veio comigo até o templo que ele havia acabado de inaugurar.
na periferia de Kiev, porque Kiev cresceu muito. Ali era a zona rural, virou periferia. Quando entramos lá, ele nos recebeu, aí eu fui introduzir a conversa como sempre fazia. Bispo Philip, nós estamos aqui, eu queria conversar com o senhor sobre o Global Kingdom. Ele falou, minutinho, é sobre uma rede, nunca tinha visto esse homem antes, é sobre uma rede para pastores e líderes, pastores de grandes igrejas, onde a gente não fala de dinheiro, não fala de política, não como é que chama, denominacionalismo, a gente está junto porque a gente precisa um do outro, para se relacionar um com o outro, para trocar as melhores experiências e cuidar um do outro. Usou essas palavras. Olha só. Eu falei, não precisa me explicar, não, eu aceito. Mas como? O senhor sabia da gente? Eu falei, não, faz 2 anos que Deus havia me dito que eu haveria de receber a visita de 2 homens de Deus para isto. Uau! Aí eu falei, aí ele disse, então vamos conversar sobre ministério, não sobre se eu quero ir para a rede ou não, eu já me considero parte deles. Aí eu perguntei para ele, doutor Bispo Savotti, me conta a história desta igreja. Aí ele falou, olha, para você entender a história desta igreja, é assim, meu pai e meu avô, eles eram pregadores pentecostais. A KGB, no somatório, os pôs na cadeia por 25 anos. E quando eles não estavam na cadeia, por esse somatório de 25 anos, eles batiam neles, traziam para fora de Kiev e batiam neles. Eu comprei esse terreno aqui, meu pai é cego, o pai dele morreu há uns 4 anos. Meu pai é cego, mora na fronteira com a Bielorrússia. Aí eu resolvi visitar meu pai, que eu informava meu pai que a igreja estava crescendo e tal. Chego lá e ele pergunta, filho, você comprou propriedade para a igreja? Eu falei, comprei, pai. Aí ele falou, onde é que é? Aí eu dei o nome do parque, que eu comprei o parque inteiro, que antigamente era parque de zona rural. Com o crescimento da igreja, a periferia virou parque da cidade urbana. O meu pai começou a chorar. Eu perguntei, pai, por que você está chorando? Ele falou, filho, eu nunca lhe disse. Esse parque era o parque onde a KGB levava a gente para bater no seu avô e em mim. E ali, no meio de toda a pancadaria que eles batiam na gente, seu avô e eu, nos ajoelhamos e pedimos a Deus a graça, enquanto vivos, aquele parque ser transformado numa igreja. É bonito demais, não? Que lindo. Meu Deus. Que lindo. Que coisa linda. E essa igreja agora? Aí, a guerra agora, domingo passado, dia 28, eles mandaram um convite para mim o mês passado, eu não pude estar, porque eu estava pregando nos 45 anos de ministério do meu grandíssimo amigo, pastor Pascoal Piragini. Uhum. Mas eles estavam celebrando a inauguração do novo templo. Eu tenho os vídeos aqui para 5.000 pessoas. Não pararam um dia de construir durante a guerra. De manhã, antes da inauguração, a Rússia mandou um míssil, destruiu os carros, mas não intimidou, a igreja estava lotada à noite. 5.000 pessoas louvando a Deus, cara. Que coisa. Aí eu fui lá agora, uns meses atrás, que eu fui lá na igreja, e foi no culto do domingo. Eles, quando começaram a guerra, eles tinham 7.000 pessoas em cultos. Eram 3 grandes cultos, a igreja com 1.700 lugares, sempre lotada, tinha 3 cultos, mais as crianças. 7.000. Aí eu fui lá e disse, bispo, como é que está a situação agora? Ele falou, estamos com 103 cultos por final de semana. 103? Aqui está tudo lotado, então nós abrimos em toda Kiev, com 50.000 pessoas em Meu Deus. Só durante a guerra? durante a guerra. Brincadeira. Não, maravilha. Não. Lá em Kharkiv, só uma outra coisa. Um membro da igreja traiu a igreja. É uma Kharkiv Christian Center. Denunciou a igreja que ele era... Kharkiv é a 30 quilômetros da fronteira com a Rússia. O pastor Peter Kovalenko, um herói na fé. E 4.000 membros na igreja. Mas um membro da igreja, que tornou-se membro, tinha se tornado membro há pouco tempo, realmente era um admirador da Rússia. E denunciou a Rússia que a igreja, que uma cidade universitária com 8 universidades, que a igreja estava apoiando a Rússia. Não é que a Rússia mandou... Apoiando a Rússia? Apoiando a Ucrânia. Não é que a Rússia mandou, é só 30 quilômetros, e o povo vai para lá. Mandou
um míssil que caiu em cima da igreja com 300 velhinhos reunidos dentro da igreja e não explodiu. Que coisa. O míssil está lá até hoje. O exército veio, retirou a ogiva, os explosivos, e ele pediu para deixar como um testemunho. Aí eu estava lá, aí o bispo, aí eu perguntei, Peter, o que é que a rede pode te ajudar? Ele falou, tem um negócio aqui. O que é? Aqui é uma cidade universitária, o que não falta aqui é clube noturno, porque tinha muita droga, muito clube noturno, e é proibido, ninguém pode abrir porque o drone vem e destrói. E está tudo fechado. Eu falei, então, ele falou, o que é que você pensa? Falei, vocês ajudam a gente a alugar os clubes noturnos? Alugamos, acho que 6 ou 7 clubes noturnos da cidade a $100 por mês. Aí ele me mandou a foto uns 2 meses atrás, todos absolutamente lotados, ainda com aquela bola no teto que fica jogando luz para todo lado, sem espaço para ninguém. O povo vindo, clube noturno. Eu tenho as fotos dele aqui. Os clubes noturnos alugados para o plano. Ninguém segura a igreja. Ninguém segura a igreja. Ninguém segura. E a obra santa. A obra santa. A obra santa do Espírito. Aleluia, aleluia. Nós vamos encerrar. Eu queria que tanto o Eibe quanto o Elias, suponhamos que eu fosse um pastor que estivesse começando agora. Quais os 3 conselhos você daria para um pastor que está começando agora, plantando uma igreja? Em Atos, eu creio que é Atos 20, 28, né, onde Paulo diz, está falando com os presbíteros de Éfeso, que ele reuniu com eles lá em Miletos. Ele diz, cuidem de vocês mesmos e do rebanho de Deus. Então, eu acho que meu primeiro conselho é cuidar de si mesmo, garantir profunda intimidade com Deus, profunda intimidade. Nunca sacrifica o seu tempo a sós com Deus. Cuidar da família, cuidar da família, cuidar da família e ter um discipulador sobre a vida dele, mas um discipulador de verdade, não de mentirinha, porque tem pastor que tem uma cobertura de mentirinha e nunca presta conta, nunca tem transparência de fato, de verdade. Tem que aprender a confessar até as tentações. Tentação não é pecado, mas a gente confessa a tentação para nunca cair no pecado, né? Então, esse seria o primeiro conselho. Cuida de si mesmo, cuida de si mesmo. E o segundo conselho realmente ame as pessoas, dê sua vida para as pessoas. Né, uma vez que você está bem, sua família está bem, você está andando em santidade, então dê sua vida por amor às pessoas. Procura, de alguma forma, entrar dentro da pessoa e ver o mundo através dos olhos dela, para poder ter aquela compaixão que o pastor Elias estava falando, aquela compaixão de cuidar da ovelha, de amar. E aí depois, terceiro seja organizado. Tem que ter uma estrutura, porque o pastor que está com a sua vida espiritual, familiar, tudo andando bem, e ele está amando as pessoas, as ovelhas vêm. Começa a ter muita gente. Você tem que organizar, tem que estruturar em grupos pequenos, em discipulado, estruturar, treinar líderes, ser organizado. Ótimo. Muito bom, muito bom. Então, cuidar de si mesmo, amar as pessoas e organização. No meu caso aqui, meu conselho, minha palavra é a seguinte: entenda que você está começando, você não está terminando. Essa é a primeira coisa. Porque você quer ter o prestígio do término, mas você está apenas começando. Muito. Então, o começo é sempre pequeno, não se preocupe. Tem uma frase que eu ouvi um pregador dizendo, que faz muito sentido que você está falando. Ele falava assim, sonhe grandes, mas com muita humildade para começar do pequeno. Claro, a vida é assim, a vida, o crescimento nunca é linear. O crescimento a pirâmide, como eu falei ontem aqui para os pastores, é como a pirâmide de Saqqara no Egito, não é como a pirâmide de Giza. Porque a pirâmide de Saqqara é a única no Egito que é graduada.
Deus coloca você em determinada situação, se você for fiel, ele aumenta o horizonte. Yes. Vai passo a passo, Yes. não se apresse. Segundo, ouça a recomendação do apóstolo Paulo a um filho na fé que era jovem, Timóteo. Ele diz assim: ninguém despreze a tua mocidade, mas não dê razão para ser desprezado. Isso. Antes se torne padrão dos fiéis. Isso. Na pureza, no procedimento, Na palavra, na fé, no amor. Terceiro, já que você pediu 3, parece que a igreja lá de Éfeso tinha muito problema com gente jovem, porque ele precisa escrever uma outra carta inteirinha, que esse foi primeiro Timóteo, do desprezo à mocidade. Depois ele tem que escrever uma carta de apoio a Timóteo, a carta de 2 Timóteo. E ele diz uma coisa, ele diz assim, olha, procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de se vergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. A palavra que ele usa para procura, que no português procurar é achar o que está perdido, buscar algo que está perdido, não é o sentido do grego, espaldação no grego. A palavra no grego significa faça o seu melhor, meu amigo. Então, apenas faça isso, faça o seu melhor. Paulo diz, olha, ninguém despreze a tua mocidade, mas não dê razão para desprezar. Em que áreas? Faça o seu melhor, que é libertador. Para de competir com os outros. Faça o seu melhor. Na área de pureza, não ter do que se envergonhar. Na área da palavra, conhecer bem a palavra da verdade. Então, estude bastante, mantenha o seu zelo pelo seu testemunho. Na área dos resultados, não se contente com a igreja estagnada, vá para frente, porque procura apresentar-te a Deus aprovado, só é aprovado quem passa no teste. E terceiro, na área da unção divina, é a Deus que você faz. Faça o seu melhor para Deus, na graça de Deus, na busca de Deus, porque quando você sobe o monte, como Moisés subiu, e você realmente está buscando a graça de Deus, quando você sai, o seu rosto transborda e brilha. É por aí que vai. Então, essas 3 coisas muito simples. Não, e fundamental, né? O cara está começando, quer ser honrado como quem está terminando, cara. É verdade. E a gente precisa entender esse começo, né? E tem que começar certo, né? Porque quando você começa uma jornada, entendeu, errado, mas é só um desvio pequeno, só que isso lá na frente, entendeu, se torna algo gigantesco, né? Então é preciso começar certo, né? E entender que no começo existe o preço que se paga do começo. Lembra um dos casos mais bem-sucedidos de sucessão pastoral no Brasil foi o Michel Piragini Pascoal. É verdade. Mas para Michel assumir a igreja de 23 mil pessoas, ele sempre foi mandado trabalhar na de 100, 150, 200, antes de pensar na outra. Se você começar por cima sem ter a experiência dos pequenos começos, é uma desgraça, cara. Inclusive, eu tenho falado, eu, por exemplo, eu sou filho de pastor e sou pai de pastor hoje. Meu pai era pastor sênior aqui da Assembleia de Deus, né? E eu tive o privilégio de trabalhar em todas as áreas da igreja, entendeu? Desde limpar o banheiro, depois ajudar crianças, depois pré-adolescente, depois adolescente, depois jovens, depois diácono, depois presbítero. Então, às vezes as pessoas até perguntam para mim, como é que eu descubro o meu chamado? Trabalhando, servindo em qualquer área que você for convocado, porque é no servir que a gente descobre. E esperar a confirmação da igreja. Da igreja. Exatamente. A igreja é quem tem que dizer que se você é... Validar. Não é fácil não, velho. E Deus abençoe, valeu muito essa conversa que vai abençoar muita gente, tá? Obrigado aí por ter vindo. Bem, eu que agradeço. Bem-vindo sempre. Obrigado, Elias. Bem-vindo sempre. Foi muito bom. Muito bom. Deus abençoe vocês. Olha, compartilhe esse bate-papo aqui com o máximo de pessoas que você puder. E eu termino sempre dizendo o seguinte: o céu não está em crise, Deus está no controle, nós cremos em milagres
e a nossa família está debaixo da graça de Deus. Yes. Até o próximo. Até.